Existem vários gêneros dentro da ficção científica que podem parecer bem estranhos à primeira vista. Um dos que eu mais gosto definitivamente é a evolução especulativa, também conhecido como biologia especulativa. Este é um gênero dentro da ficção especulativa que tenta criar cenários hipotéticos sobre a evolução da vida no geral, criando mundos alternativos e cenários futuristas onde a evolução tomou diversos rumos diferentes, como por exemplo se os dinossauros não tivessem sido extintos, ou como seria a fauna da Terra daqui a 50 milhões de anos, e até o que aconteceria com a humanidade caso a gente entrasse em contato com uma espécie alienígena capaz de alterar a nossa genética, além de também especular sobre uma fauna que pode ter se desenvolvido em um planeta distante. Então é por isso que no vídeo de hoje nós iremos conhecer o estranho mundo da evolução especulativa. Antes de entrarmos em trabalhos que são realmente considerados evolução especulativa, eu acho interessante discutir sobre a história do gênero como um todo. É um pouco difícil de dizer qual foi a primeira obra dentro do gênero, afinal esse tipo de conceito de uma forma ou de outra sempre existiu. Porém, o que é considerado a primeira história que possui elementos do gênero é o livro escrito por H.G. Wells chamado A Máquina do Tempo, lançado inicialmente em 1895, se tornando um grande clássico da ficção científica. História essa que gerou duas adaptações para os cinemas, sendo a mais conhecida a adaptação de 1960. A história segue um personagem que cria uma máquina do tempo que o faz viajar até o ano de 802.701 depois de Cristo, onde a Terra é habitada por dois seres descendentes dos seres humanos, sendo os Eloi e os Morlocks. Os Morlocks são seres que vivem no subterrâneo, que são descendentes de seres humanos que foram viver debaixo da terra após a civilização ter sido destruída após uma guerra nuclear, sendo o resultado de mais de 800 mil anos de evolução nesse novo ambiente. No livro, o protagonista também viaja para muitos milhões de anos no futuro e encontra um mundo habitado por criaturas semelhantes a caranguejos gigantes. E já pulando para o século 20, outros autores também se utilizaram desses elementos em suas histórias, como por exemplo o Edgar Rice Burroughs, com a sua série de histórias conhecido como Barsoom, especialmente o seu primeiro livro, A Princesa de Marte, o qual criou uma fauna que habitava o planeta vermelho. Inclusive, essa série foi adaptada para o cinema pela Disney com o filme John Carter Entre Dois Mundos, que é considerado um dos maiores fracassos da empresa. E o próprio H.G. Wells também especulou sobre como poderia ser a vida em Marte através de um artigo publicado em 1808 na revista Cosmopolitan, que veio junto de algumas ilustrações de como essa sociedade hipotética se parecia. Artigo esse que foi publicado alguns anos depois do seu livro A Guerra dos Mundos, que é considerado o primeiro livro a falar sobre uma invasão alienígena. E também vale mencionar um trabalho bem diferente criado por um zoologista alemão chamado Gerolf Steiner, que em 1957 criou uma ordem de mamíferos chamados, esse nome aí na tela, também conhecido como Schnauters, que possuíam um nariz que podia executar diversas funções diferentes, como permitir o animal pular entre galhos e até voar. E segundo o autor, o animal foi extinto já que o arquipélago onde a espécie vivia foi afundado devido a testes com bombas nucleares, sendo que esses animais foram criados por Steiner para dar uma zoada nos seus colegas. Porém, só foi durante os anos 80 que o conceito da biologia especulativa começou a ser mais desenvolvido, com um próprio termo surgindo durante essa época. E isso se deu principalmente graças aos trabalhos de um autor escocês chamado Dougal Dixon, que é considerado um dos fundadores do gênero. O seu primeiro grande projeto foi o livro Afterman, lançado em 1981. Esse livro explora um futuro hipotético há 50 milhões de anos no futuro, onde a raça humana já havia sido extinta, assim como
como parte dos grandes mamíferos que caminham no mundo hoje, mostrando como a vida na Terra evoluiu desde então. E para este livro foram criadas mais de 100 espécies novas de animais, que possuem descrições do seu comportamento, habitat, etc., junto de diversas ilustrações feitas por vários artistas que trabalharam com Dixon. E este livro não só mostra como os animais vivem nesse futuro distante, mas também como está o estado do planeta Terra. E inclusive, para este livro, o autor se inspirou bastante na Máquina do Tempo do H.G. Wells, que eu mencionei anteriormente. E em 1988, Dixon lançou outro trabalho chamado The New Dinosaurs, que explora uma realidade alternativa onde os dinossauros e outros animais da era Mesozoica nunca foram extintos, fazendo eles evoluírem por mais de 65 milhões de anos. Esse livro foi um dos primeiros a explorar o conceito de uma linha do tempo alternativa, especulando uma realidade onde algum evento na história tivesse acontecido de uma forma diferente. Mas com certeza o seu trabalho mais conhecido na internet é o livro Man After Man, lançado em 1990, que apresenta um cenário bastante surreal com elementos do horror cósmico. Em Man After Man, nós tiramos o foco dos animais, olhando agora para a própria raça humana e as inúmeras possibilidades de como os humanos podem se parecer em um futuro distante. No livro vemos diversas narrativas descrevendo o declínio da sociedade moderna e o surgimento de indivíduos geneticamente modificados, cobrindo um espaço entre 200 anos até mais de 5 milhões de anos no futuro. E diferente dos dois livros anteriores, que seguem mais um formato de um livro informativo, esse se preocupa mais em apresentar essas espécies humanas como se fosse uma história de ficção científica, e pode-se dizer que esse trabalho é um pouco assustador de certa forma, já que ele lida primariamente com o futuro da humanidade, mesmo que de uma forma bem esquisita. Mas Man After Man é bastante conhecido na internet pelos memes. Existem algumas ilustrações bem cômicas no livro, principalmente quando tiradas de contexto. Talvez a ilustração mais usada em memes que foi tirada desse livro seja essa aqui, que pelo que eu me lembro, esse carinha ficou conhecido como o Homem daqui a 5 milhões de anos, e ele apareceu em diversos memes há um tempo atrás, já que é muito bizarro pensar que o ser humano vai se parecer com isso no futuro. E no livro, no entanto, ele é conhecido como Vacuum Morph, e ele é uma espécie de ser humano geneticamente modificado para conseguir suportar o vácuo do espaço. Sim, esse bicho consegue viver no espaço. E além disso, é dito que ele possui 3 pulmões, é infértil e tem uma expectativa de vida muito menor do que um ser humano atual. E sabendo disso, eu sinto até um pouco de pena dele. Existe até uma ilustração da sua anatomia que nos dá uma melhor noção de como esse bicho funciona. E outra espécie bem parecida com essa é o Aquamorph, que, como o nome já dá a entender, é uma espécie de ser humano geneticamente modificado para viver em ambientes aquáticos, sendo criado para auxiliar na construção de usinas subaquáticas. E até agora no vídeo, nós falamos da evolução especulativa aplicada à vida no planeta Terra. Contudo, existe um ramo desse gênero que também é bastante interessante, que explora a vida em planetas distantes no universo. O grande trabalho que explora esse conceito definitivamente é o livro Expedition, feito pelo escritor americano Wayne Barlow, também lançado em 1990. O livro conta a história de uma expedição ocorrida no ano 2358 para o planeta fictício chamado Darwin IV, que é a casa das mais diferentes formas de vida. Esse livro também serve como uma espécie de resposta de Barlow à forma como os seres alienígenas são representados na mídia, sendo seres muito semelhantes à vida que existe na Terra, como por exemplo em obras como Star Trek, onde existem espécies extraterrestres que são literalmente humanos com pequenos detalhes diferentes, como é visto no caso dos vulcanos. Para o livro, o autor criou criaturas que possuem características de fato alienígenas. Os habitantes de Darwin IV são seres que destoam muito do que temos na Terra. Uma das espécies mais populares desse trabalho, com certeza, é o Emperor Sea Strider, que é uma criatura bípede gigantesca, sendo a maior espécie a dominar o planeta. E também temos o Eosapien, que é a espécie mais inteligente de Darwin IV. Inclusive, esse livro foi adaptado para um filme pelo Discovery Channel em 2005, chamado Alien Planet, onde é
possível ver todas essas espécies criadas para o livro animadas. O CGI desse filme envelheceu um pouco mal, mas ainda assim é um trabalho muito interessante. E ainda durante os anos 2000 foram criados alguns documentários ficcionais sobre a evolução especulativa, muitos deles encabeçados pelo próprio Discovery Channel. E caso você, assim como eu, de vez em quando assistir o canal, é bem possível que você tenha visto algum desses documentários. Um dos projetos que foram lançados nessa época, por exemplo, foi o documentário Dragões, Fantasia e Realidade, que tem como propósito criar uma realidade onde os dragões realmente existiram, especulando sobre a sua evolução desde o período Cretáceo até meados do século XV. Inclusive, é bem fácil de encontrar esse filme completo na internet, sendo que ele está completo dublado no YouTube. E esse tipo de documentário meio que raramente é feito hoje em dia. Apesar de que, em 2020, a Netflix lançou a série Alien Worlds, que assim como Alien Planet, explora um planeta alienígena e seus habitantes. E também é legal dizer que a evolução especulativa foi uma grande inspiração para grandes projetos no cinema e na televisão. O maior deles com certeza é o Avatar de James Cameron, que apesar de não ter uma das melhores narrativas do cinema, é inegável que a construção de mundo é fantástica, com muito trabalho colocado para desenvolver a vida que habita a lua de Pandora. E com o advento da internet, o gênero ao longo dos anos conseguiu diversos adeptos, o que gerou milhares de projetos, tanto amadores quanto alguns bem profissionais. Existe, por exemplo, o subreddit dedicado ao gênero, onde alguns usuários apresentam as suas criações. E no próprio YouTube, nós temos vários projetos com os mais diversos níveis de complexidade. Um bem interessante foi feito pelo canal Bliblaridon, chamado Aliens Biospheres, que conta com 3 episódios que narram o desenvolvimento da vida em um planeta alienígena. E também temos muitos artistas incríveis que têm um talento absurdo em criar novas espécies, como por exemplo o artista Alex Rears. Mas quando se fala de evolução especulativa em internet, é impossível não mencionar um dos projetos mais populares do gênero, o bizarro All Tomorrows. All Tomorrows é um projeto criado por um artista turco chamado CM Cosman e lançado em 2006. Ele é considerado por muitos como um sucessor espiritual do anteriormente mencionado Man After Man, já que ele também foca em especular sobre a evolução da raça humana, apresentando cenários que vão até 1 bilhão de anos no futuro, onde os humanos evoluíram tanto de forma natural quanto através da engenharia genética. E eu pelo menos acho esse um dos trabalhos mais impressionantes do gênero, principalmente por causa do traço do artista, que passa muito bem uma estética meio de terror para as criaturas de um futuro distante. O All Tomorrows também é onde surgiu uma das espécies mais conhecidas e referenciadas do gênero, sendo uma espécie alienígena que foi responsável por mudar geneticamente o ser humano, criando espécies bizarras, além de escravizá-las. O nome da espécie é esse que tá passando aí na tela, que eu me recuso a pronunciar. Enfim, essa espécie claramente poderia ter saído de uma história do Lovecraft, e ela deixa esse universo ainda mais bizarro e perturbador. Esse projeto também gerou outros 2 trabalhos semelhantes, como o All Yesterdays, que traz uma nova visão a alguns animais pré-históricos, e o All Todays, que tenta especular sobre como espécies alienígenas reconstruiriam os animais modernos se baseando apenas nos seus esqueletos. E também existem alguns projetos feitos por fãs, como o All Other Tomorrows, que serve como uma continuação do All Tomorrows, e um vídeo feito na estética found footage que apresenta as criaturas do livro em animação 3D realista. Enfim, as possibilidades dentro do gênero da evolução especulativa são quase infinitas, e é muito interessante, pelo menos para mim, conhecer os diversos projetos que estão dentro do gênero. Até me faz querer trabalhar em um algum dia, quem sabe? Então eu acho que é isso. Essa foi a nossa jornada pelo mundo da evolução especulativa. O que acharam? Já conheciam esse gênero? Deixem aí embaixo nos comentários. Também não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso. Espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!